A parceria entre a Exalc e o Poder Público, que está levando para dentro da Estação Experimental de Itatinga alunos e professores da rede pública de ensino. O Museu de Computação da USP em São Carlos ganha um valioso upgrade em seu acervo. Um kit didático desenvolvido para ajudar agricultores no planejamento de sistemas agroflorestais. Tudo isso no TV USP Informa 87, que começa agora. Olá, essa é a edição 87 do TV USP Informa, a revista eletrônica da TV USP de Piracicaba. E nessa edição nós começamos indo até a Estação Experimental de Itatinga, onde o Departamento de Ciências Florestais, em uma parceria com a Prefeitura Municipal lá da cidade de Itatinga, leva estudantes e professores para uma série de atividades de educação e conscientização ambiental no âmbito ali dentro da própria estação. Confira! Nós estamos criando um convênio entre a Exalc e a Prefeitura de Itatinga, considerando a grande demanda da cidade. A gente tem uma responsabilidade muito grande em relação à conscientização ambiental, a ter uma área verde tão rica na cidade. E essa população está muito afastada, às vezes não sabe o que acontece aqui dentro, não sabe que é um espaço público, que é um espaço de pesquisa. Então, através desse convênio, a gente começou a trabalhar com a Secretaria de Educação, a Secretaria de Meio Ambiente e está trazendo escolas para cá, né? E assim, pessoas de diferentes cidades. Hoje trabalhamos com ensino fundamental 2, aí pré-adolescentes. No segundo semestre estamos prevendo já trabalhar com ensino médio e ali no final do ano, mais uma vez, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Então hoje a gente tem um cronograma para o ano inteiro dentro dessa parceria e dentro desse cronograma a gente vai ter uma frequência grande de ações aqui, tanto de pesquisa quanto de educação ambiental. Na visão dos educadores que participam das atividades propostas na parceria, é perceptível o benefício das mesmas no desenvolvimento dos estudantes, tanto da rede pública de Itatinga quanto da Exalc. Eu acredito que seja importante, pois articula o que eles aprendem em sala de aula com a vivência, né? A teoria com a prática. Além de que eles acabam contando, acho, tudo que eles aprendem, eles contam fora da escola, contam para os amiguinhos e a matéria vai sendo mais difundida entre os alunos. Eu acredito que eles gostaram bastante. Além da pasta municipal da educação, também a Secretaria Municipal de Planejamento Ambiental de Itatinga participa das atividades planejadas em torno da parceria entre Exalc e a Prefeitura Municipal. Essa parceria tem colaborado com que aconteça diversas atividades ambientais, tanto com a população de maneira formal, quanto com as escolas e trazendo os alunos até aqui. Nesse momento, a gente está se aproximando da estação, o município talvez ainda não conhecesse tanto esse ambiente, então a gente, trazendo os alunos até aqui, a gente vem criando laços e isso favorece com que a gente cuide melhor desse espaço, entenda a importância dos estudos que aqui acontecem e, além disso, também divulga os cursos da USP e trazendo a possibilidade de futuramente esses alunos participarem de vestibulares e despertarem o interesse para os cursos voltados para a área agrícola. Esse ano isso aqui já é o segundo Vem para o Horto, nós recebemos alunos tanto do Fundamental 1 quanto do Fundamental 2, tratamos de temas extremamente essenciais. Estamos em momentos de emergência climática, de falta de água, problemas com solo, então todos esses temas são trazidos até aqui. E, além disso, também nós já realizamos atividades com Vem Passarinhar, né? Então a população veio num sábado aqui para conhecer um pouco sobre os pássaros, as espécies que aqui habitam e que naturalmente também estão na área urbana, né? E, então é uma gama de atividades que aqui acontecem. Existem também momentos que as escolas vêm aqui para comemorar, né? Então aqui tem uma cachoeira, tem uma trilha que é muito agradável e muito fácil de se fazer. Então as escolas também têm esse momento tanto de aprendizagem quanto também um pouco de diversão aqui e apreciar o ambiente natural e conhecer um pouco mais. É um processo de aprendizado.
né? Inclusive para os alunos da Exalc, para os funcionários da instituição, para os funcionários de Itatinga, porque trabalhar com a comunidade, que é um desafio grande para a gente hoje, nesse momento que a sociedade está mudando tanto, essa geração é tão conectada, é um grande desafio. Eu avalio a atividade como muito positiva, vocês viram a animação da criançada aqui, se a gente parar para pensar aí nas principais lembranças que a gente tem do período de estudo, de educação, a gente vê que essas experiências fora da sala de aula, em contato com a natureza, são o que marcam a nossa vida. E hoje eu considero que tudo que a gente está fazendo é muito positivo. A gente tem tido uma resposta da sociedade, das secretarias, das escolas muito positiva. Eu acho que para a estação é quase uma realização de um sonho, né? Eu trabalho aqui há bastante tempo, há mais de 30 anos, e a gente interage com a comunidade e, surpreendentemente, uma cidade pequena como essa, às vezes não sabe que tem uma fazenda que pertence a uma universidade pública. Os alunos, a população da cidade pergunta quanto custa para ir lá, quanto custa para estudar lá. Então, assim, e você sozinho não tem a capacidade de permear, de informar tantas pessoas como numa atividade como essa, que torna, vamos dizer assim, esse distanciamento, que eu espero que as pessoas acreditem que não foi provocado por mim, né? É um distanciamento que acontece em função dos mundos serem distintos. E isso a gente está trabalhando com muito entusiasmo para que essa distância deixe de existir, não é nem encurtar, deixe de existir. Mas é um trabalho que depende da participação de todos. Minha gratidão aí à organização, a Patrícia, por parte da prefeitura, que faz um meio de campo com a gente excelente, a professora Natália, que organizou esse mundo de aluno aí, né? É uma realização, para mim é uma realização, não tenho dúvida. Não sei se eu respondi a importância, mas eu deixo claro que para mim é uma realização. Visão, não brotou, plantou, cuidou, germinou. O rio vai descer, olê, 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 olá. O jacaré vai cantar, o zunga, zunzuzi, defendemos o jardim. No Instituto de Ciências Matemáticas e Computação da USP São Carlos, o Museu de Computação ganhou um grande upgrade. A doação de uma série de novos equipamentos e acessórios que vão enriquecer muito o processo de contar a história da computação no Brasil e no mundo. E tudo acessível à visitação. Confira! Hoje, o TV USP Informa veio até o campus da USP na cidade de São Carlos, mais precisamente aqui nas instalações do ICMC, o Instituto de Ciências Matemáticas e Computação, para conversar com o professor Cláudio Toledo, que é o curador desse espaço, que é o Museu da Computação. Professor Cláudio, obrigado por nos receber. Não, a honra é minha de ter essa oportunidade de estar falando do museu para vocês. Professor, como é que nasceu a iniciativa do museu? Fala um pouquinho dessa história para nós. O museu ele é fruto do esforço do professor Odelar Leite Linhares, que criou o museu. Inicialmente era chamado de Museu de Cálculo Numérico, e com o passar dos anos a coleção foi aumentando, né? Ao invés só de instrumentos de cálculo como ábaco, régua de cálculo, calculadoras, ele começou a ter também, a gente começou a ter os computadores, né? Todo o desenvolvimento da computação. E o professor Odelar, antenado, né, tratou de manter uma coleção para contar essa história. E essa história hoje está sendo contada aqui nesse ambiente que é o Museu de Computação, que recebe o nome de quem começou a coleção, que é o professor Odelar Leite Linhares. E como é que funciona a dinâmica de visitação? Qual é o horário de funcionamento? Quem pode visitar? Então, todos podem visitar o museu. Aqui é uma viagem no tempo, né? Esse acervo, como eu já mencionei, a coleção foi feita pelo professor Odelar, isso já tem mais de 30 anos que a gente tem essas peças expostas, né, acessíveis ao público, e o museu ele fica aberto
atualmente das 8 às 19 horas. A gente conta para manter o museu aberto com alunos bolsistas que atuam aqui. Então eu sempre recomendo aos visitantes que entrem na nossa página na internet. Nós também temos canal no YouTube, estamos no Facebook, no Instagram. Então lá sempre tem as atualizações de horário, que às vezes oscila. Atualmente a gente está funcionando das 8 às 19 horas. De segunda a sexta. De segunda a sexta. E todos podem vir visitar. É interessante quando que escolas venham, né? Públicas, privadas, que, grupos também que tenham interesse em visitar o museu, a gente só recomenda que façam um agendamento. Então esse agendamento também pode ser feito pela página do museu. Tá? Lá tem o nosso e-mail, tem também um formulário para agendamento. Então nós recomendamos que as pessoas, grupos maiores, né, mais de 10 pessoas, que tentem fazer esse agendamento por lá, porque daí a gente consegue propiciar uma experiência melhor. A gente aí consegue deslocar uma equipe de monitores que acompanham as pessoas, dando as devidas explicações, além deles fazerem um tour aqui pelo próprio instituto, pela nossa biblioteca. Então é uma experiência mais ampla quando vem grupos de visitantes. Quer dizer, é possível tanto a visita livre, vamos dizer assim, individual ou pequenos grupos, como essa visita monitorada para escolas maiores. E a visita monitorada tem o plus, né, de você ter uma equipe maior de monitores para dar atenção e a chance ainda de conhecer o instituto, a biblioteca, né, acho que é uma experiência diferenciada também. Agora, desde o último dia 15 de maio, né, e até agosto, nós temos aí uma nova exposição. Sim. Conta um pouquinho dessa história e o que motivou essa exposição, professor? O que aconteceu? Nós sempre recebemos muitas doações, né? Então temos uma dívida de gratidão eterna com os doadores do nosso museu. Esses doadores vêm desde pessoas que trabalham aqui no ICMC até a comunidade externa. E nós batemos um recorde, digamos assim. O senhor Marcos, ele era um colecionador de peças, ele tinha máquinas tanto do Brasil como da Argentina, algumas peças que ele pegou na Europa, e ele faleceu e a sua esposa decidiu então fazer uma doação para o nosso museu, e isso que ela está lá em Brasília, né? O irmão dela, que é da Unicamp, falou do nosso museu, ela se informou a respeito, acessou nossa página e falou que queria fazer essa doação. E mal sabia ela que estava batendo um recorde, né? Nós recebemos da coleção do marido dela mais de 50 peças que vieram em caixas. E pra gente foi uma alegria, né? Abrir todas as caixas. E o que me chamou a atenção não é só a quantidade, mas o estado de conservação das peças. As peças estavam em excelente estado e estão aqui expostas para quem quiser ver. Né? Então, por isso nós nos motivamos a criar essa exposição para homenagear na figura da dona Luzia, esposa do seu Marcos, que fez a doação, na figura dela e também, por exemplo, temos um funcionário aqui do terceirizado do setor de limpeza, que também ele encontrava peças de PlayStation em ferro velho. E ele resolveu recuperar e, ao invés de fazer qualquer outra destinação, ele quis doar para o museu. E há anos ele já vem fazendo esse tipo de coisa para o museu. Então nós homenageamos na figura da dona Luzia e do José, que é essa pessoa que eu acabei de mencionar, os doadores, né? Nós fizemos essa exposição homenageando os doadores e colocamos em especial a mega doação da dona Luzia e também as doações do José e de alguns outros doadores estão expostas aqui para quem quiser ver. E é interessante ao passear pelo museu aqui e perceber justamente que nós temos aí muitos consoles de videogame, além da questão da... Exato. A galera que gosta de jogar, né? E logo que eu me tornei curador do museu, a gente teve essa percepção de que o museu não é para você ver, é para você tocar, né? Por mim, todas as máquinas antigas estariam funcionando. Agora, dessa última doação, por exemplo, eu acredito que tenham máquinas que a gente consiga botar para funcionar, mas eu ainda não me arrisquei. Eu quero fazer isso com muito cuidado para não danificar de forma alguma.
Algumas máquinas, como um telejogo que a gente tem aqui já bastante antigo, né, a gente consegue usar, alguns MSX. Então, há máquinas aqui que os alunos vêm e jogam. A gente tinha, por exemplo, uma estação de trabalho onde o jogo Doom foi desenvolvido. Então você jogava o jogo na máquina da estação onde ele foi desenvolvido, o jogo original. Então a gente tenta propiciar esse tipo de experiência. Temos também vários emuladores de jogos antigos e jogos Atari. Você viu aqui, né? Várias... O que mais me apavorou é saber que por uma parcela considerável eu cheguei a trabalhar. Desde o telejogo, TK-90, TK-85 fizeram parte da minha história. Então, assim, é um acervo bastante rico, realmente. Sim, sim, a gente tem. Isso é importante ressaltar, que é um acervo extremamente rico sobre a história da computação e que está localizado no interior de São Paulo. Então, o Museu de Computação já é algo raro. Né? E um museu de computação que não está num grande centro, que está numa cidade do interior, né, eu acho que ele tem um fator de impacto ainda maior. Né? Eu acho muito interessante. Eu dou aula de evolução histórica da computação. Então eu costumo dizer para os alunos, eles têm aula nas salas aqui do lado do museu. Eu falo, em que lugar você sai da aula de evolução histórica da computação e já entra num museu de computação para você poder desfrutar do que você está aprendendo. E eles fazem isso. Nessa disciplina, inclusive, eles geram vários conteúdos, fruto dos projetos deles, para o museu. Então a gente tem exposições virtuais que surgiram na época da pandemia, quando a gente precisou fechar o museu e esses alunos tinham que fazer algum projeto, e eu estava super empolgado, porque eu tinha acabado de me tornar curador. Falei, não, vamos fazer no museu, né? Vamos explorar as peças do museu para vocês aprenderem sobre a evolução histórica da computação. Aí fechou tudo. Aí deu tempo deles tirarem foto das peças que eles iriam fazer um trabalho meio que de arqueólogo. E aí eu falei, não, com essas fotos vamos montar exposições virtuais. E a partir daí a gente alavancou o site do museu a todo ano com exposições virtuais, muitas delas elaboradas em cima de conteúdos gerados pelos alunos nessa disciplina, em que eles trabalham aqui dentro do museu, né, com o conteúdo que está aqui dentro. Então você não pode perder essa oportunidade. Segunda a sexta, das 8 às 19, aqui nas dependências do ICMC, na USP São Carlos. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Nossa, eu que agradeço demais a oportunidade. O TV USP Informa número 87 vai para um rápido intervalo, mas volta já. Não saia daí. O TV USP Informa 87 está de volta e agora nós vamos falar sobre uma parceria entre a Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e de Design da USP e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística para a produção de um kit de planejamento de sistemas agroflorestais. Material com 300 peças traz representações de diversas culturas agrícolas e espécies arbóreas, para apoiar agricultores no planejamento de novos sistemas. O QSAF nasceu do interesse de um aluno nosso do curso de design da graduação, o Elcio. Ele queria fazer um produto voltado para a agricultura, né? Um produto de impacto social. Então ele me procurou e a gente já tinha essa conversa com a Secretaria do Meio Ambiente, né? E eu propus para ele, eu falei, olha, vamos conversar com a Secretaria, eles têm a demanda de um produto, né, para a gente ajudar lá nos sistemas agroflorestais, vamos ver se a gente consegue fechar essa parceria.
E aí o projeto começou assim, com o interesse de um estudante. Quando a gente fez a primeira parte do TCC, ele visitou, foi para o interior, entrevistou o pessoal da Exalc, o pessoal entendeu, da Unicamp também, da Embrapa. Ele fez uma série de pesquisas aí, né? E a gente desenvolveu o kit e ele apresentou o TCC. Aí depois a gente precisava melhorar o produto, né? Então, como uma primeira abordagem conceitual, o produto estava resolvido, né? Mas ele tinha problemas de funcionalidade. Então, a gente teve uma segunda fase, que foi esse kit que você viu, que já é a versão 2, né, que a gente desenvolveu do ponto de vista do design, mais usabilidade, mais facilidade de montagem, mais facilidade de fabricação, reduziu o custo, reduziu o tempo, né, e a gente fez muitos testes com o pessoal da Embrapa, então a gente fez oficinas com o pessoal da Embrapa para eles montarem, né, SAFs para ver se o kit funcionava. A gente fez alterações depois dessas oficinas, aí o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente fez oficinas lá em 2022, em Serrana, em plena pandemia, né, e a gente fez com os agricultores, daí a gente fez mais alguns ajustes, né, e a gente finalizou com uma outra bolsista nossa, PUB, aqui da USP, né, a parte final de fabricação, né, elaboração dos arquivos e o teste a gente construiu aqui no nosso laboratório de modelos e ensaios, né, o primeiro protótipo para ver se estava tudo funcionando e a partir daí, né, com tudo funcionando no primeiro protótipo, os arquivos todos certos, a Secretaria fez a primeira leva de 30 kits, né, com pergão eletrônico, com uma outra empresa terceirizada, a gente fez os primeiros 30, distribuiu, e aí como a gente teve mais demanda, né, a Secretaria agora, recentemente, resolveu fazer mais 300 kits. Então a gente está na segunda leva de fabricação, né, do produto e do ponto de vista do design, o produto resolve bem o problema, né, e a gente tem esse produto open source, então ele é um produto livre, né, ele fica no site, os arquivos estão disponíveis, qualquer pessoa pode fabricar, e ele é um produto que a gente não vende, né, e a gente pode adaptar para outros biomas, enfim, e dá para fazer uma série de outras coisas com esse produto. E hoje estamos nessa fase, né, de ver como vão rodar esses 300 novos aí que a Secretaria está distribuindo esse ano. Parceira da professora Denise no projeto, Neide Araújo, que é técnica da Diretoria de Biodiversidade e Biotecnologia da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, explica de forma sucinta como os agricultores e demais interessados podem usar o kit para planejar a sua área de SAF. Foi feito uma cartilha, um manualzinho, que explica em detalhe como é que funciona esse kit, quais são as peças. Ele fala sobre as escalas, né? Ele traz a representação de cada uma das espécies que estão aqui como peças, né? Tanto as pequenas quanto as maiores, né? A representação para 1 ano e para 5 anos. Ele então dá a dica do passo a passo que tem que ser seguido para que o agricultor ele vá planejando e vá montando uma opção de sistema agroflorestal. Uma outra parte importante desse trabalho, desse QSAF, é que foram escolhidas algumas espécies que ilustram um conjunto de espécies por função, espécies para adubação, espécies de frutíferas, espécies de madeira, mais de uma categoria de frutíferas. E aí a gente tem uma legenda em que a gente tem o nome da espécie com a representação, ele tem uma representação com etiquetas coloridas e tem a marcação do grupo de espécies representadas. E aí a gente tem nessa legenda a lista de todas as espécies de cada categoria. Então, por exemplo, na poda, né, que é essa aqui que eu peguei. Então, pode ser um agricultor vai usar uma espécie de poda, mas pode ser tanto um açoita a cavalo, maroeira pimenteira, babosa branca. Então, tem uma lista aqui, mais de 20 espécies
que ele pode escolher alguma delas da sua preferência, de ocorrência na sua região. E uma outra peça importante é que a gente também tem uma folha, né, A3, para que depois que o agricultor tiver montado o seu sistema agroflorestal com 1 ano, depois vendo como é que ele ficará depois de se desenvolver aos 5 anos, ele vai representar exatamente a posição que ele colocou cada uma das espécies escolhidas. Então ele faz a representação e aí depois tem algumas indicações aqui para relacionar o tamanho do tabuleiro na sua escala e o tamanho da sua propriedade, de forma que com uma indicação simples, ele vai sair também ao final dessa experiência, né, desse processo, com uma listinha de mudas para ele comprar, né, para montar o SAF que ele escolheu. Então, eu vou montar primeiro aqui há 1 ano com essas espécies, essas mudas pequenas, né? Então, vou ilustrar aqui um SAF horta. Então, só lembrando, o SAF, primeiro antes de começar, ele é um sistema, uma forma de produção que ele traz ao mesmo tempo as espécies arbóreas, né? E espécies de produção, espécies arbustivas, pode conter até mesmo animais. Aqui, no exemplo, a gente vai misturar árvores e espécies de hortaliça, espécies mais baixas, né? E aí o agricultor escolhe quais as espécies que ele vai estar utilizando. Então, terminamos 1 ano, aí o agricultor, depois disso, né, de ter escolhido, ter visto essa disposição no terreno, né, no espaço, que é uma das grandes dificuldades da compreensão do SAF, é compreender exatamente a relação horizontal e vertical entre as árvores e essas diferentes espécies, né? Então, aí a gente agora vai montar esse mesmo SAF já com as espécies maiores para ver se os espaçamentos estão bons, e aí se não está bom, o agricultor ajusta um pouco mais para que caiba, todas as espécies foram desenvolvidas em escala com a ajuda de especialistas. Então, se aqui não couber os 5 anos, lá no terreno também não caberá, então demanda um pequeno ajustezinho. Então, vamos montar agora. Então, a gente fez a proposta, né, de simular as copas, principalmente, que era um dos maiores problemas, né? Então, a gente tem as de 5 anos, são todas em 2 partes, né? Elas são identificadas, então fica fácil para o técnico, né, saber qual é a parte de cima e qual é a parte de baixo. E aí a gente monta assim, é bem facinho de montar, e aí ela já dá uma ideia da tridimensionalidade. A gente tem recebido alguns retornos de uso, tanto em trabalhos com agricultores, com grupos de agricultores, né? E o retorno é sempre positivo, mas a gente ainda tem poucas informações sobre o resultado final nos terrenos, né? Eu sei que tem a notícia que tem ajudado no planejamento e no entendimento, no convencimento para os agricultores de que o SAF é uma boa opção de produzir. A gente também tem alguns retornos em relação a instituições que estão usando em trabalhos que seriam meio com jovens e crianças, meio de educação ambiental, para conhecer a relação entre essas espécies dentro do SAF e também para entender essa questão de insolação, de sombreamento, de matéria orgânica, de harmonia entre ter a matéria orgânica e dar suporte para as árvores. Então a gente tem alguns retornos
iniciais, né, nessas duas áreas. Bom, essa edição do TV USP Informa fica por aqui. Agradecemos a sua parceria e lembramos que sua opinião é sempre bem-vinda. Por isso, mande suas dúvidas, críticas, sugestões e comentários através dos nossos perfis nas redes sociais. Elas ajudam muito na construção coletiva da nossa programação. Nós nos vemos na próxima edição. Um abraço e até lá. Tchau! Tchau!